Eu nunca tinha visto uma criança tão quieta quanto o Pedro. Não era timidez, não era medo. Era como se ele simplesmente não tivesse voz. Os irmãos mais novos corriam pelo pátio da congregação, gritando, rindo, se empurrando nas brincadeiras de roda, mas o Pedro ficava sempre num canto, observando tudo com aqueles olhos grandes e escuros. Às vezes ele segurava um pedaço de pau e riscava a terra, fazendo linhas que só ele entendia. A primeira vez que o vi foi num domingo de manhã, quando a irmã Maria, minha vizinha, me chamou para ajudar a organizar as cadeiras no salão. Ela apontou para o menino e cochichou, aquele ali não fala há 3 anos. Desde que o pai morreu. Eu olhei para ele, sentado no banco de trás com a mãe, uma mulher magra de mãos sempre ocupadas, ou costurando, ou segurando a bolsa de pano onde guardava a Bíblia e um caderninho de hinos. O Pedro não chorava, não fazia birra, não pedia nada. Só ficava ali, quieto como uma sombra. Você já viu uma criança assim? Não é normal. Criança faz barulho, mesmo quando está triste. Mas o Pedro parecia ter engolido todas as palavras que deveria ter dito. Passaram-se meses. Eu comecei a notar que ele aparecia sempre nos cultos da quarta noite, aqueles que duravam horas com os irmãos cantando sem acompanhamento, só as vozes se misturando no ar quente do salão. A mãe dele, Dona Lúcia, sentava na segunda fileira, perto do corrimão onde as mulheres mais velhas se apoiavam quando ficavam de pé para orar. O Pedro ficava ao lado dela, de mãos juntas, olhando para o chão. Nunca abria a boca para cantar, nem mesmo quando todos repetiam o Glória a Deus no final dos hinos. Uma vez, durante um testemunho, um irmão contou que tinha sido curado de uma dor nas costas depois que o obreiro impôs as mãos sobre ele. A congregação inteira se emocionou, alguns choraram, outros disseram aleluia, bem alto. Eu olhei para o Pedro, esperando alguma reação, mas ele continuava imóvel, como se aquilo não fosse com ele. Até que veio aquele domingo. Era um dia abafado, o tipo de calor que gruda a camisa nas costas e faz a gente suar só de ficar parado. O culto já ia longo, os irmãos estavam cantando o hino 47, aquele que começa com ó Deus, nós te adoramos, Eu estava distraído, pensando na horta que precisava regar quando chegasse em casa, quando ouvi um barulho diferente. Não era choro, não era riso. Era uma voz de criança, baixa, rouca, como se estivesse enferrujada de tanto tempo sem uso. Mas era uma voz. Mãe, O salão inteiro ficou em silêncio. Até o obreiro que estava liderando o culto, parou no meio da frase e virou-se para trás. Dona Lúcia segurou o braço do filho com tanta força que os dedos dela ficaram brancos. O Pedro estava de pé, olhando para frente, as mãos tremendo. Mãe, eu quero, ele engoliu em seco, como se as palavras doessem ao sair. Eu quero cantar, Ninguém se mexeu. Nem mesmo as crianças que geralmente não aguentavam ficar quietas por mais de 5 minutos. O obreiro fez um gesto com a cabeça, como quem diz deixa ele e o Pedro abriu a boca novamente. O que saiu não foi bonito. Não era afinado, não era forte. Era uma voz quebrada, hesitante, como a de alguém que esqueceu como se faz para falar. Mas era O menino que ninguém nunca tinha ouvido. Glória, ele tentou acompanhar o hino, mas não conseguia seguir o ritmo. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele, e Dona Lúcia cobriu a boca com as mãos, os ombros sacudindo. Algumas irmãs choravam também. Os homens ficaram sérios, alguns assentindo devagar, como se aquilo fosse uma confirmação de algo que eles já sabiam. Eu não sei explicar o que aconteceu depois. O culto não terminou como de costume. O obreiro não fez o encerramento, não deu os avisos. Os irmãos ficaram ali em silêncio, até que o Pedro parou de tentar cantar e sentou-se novamente esgotado. A mãe o abraçou com força, murmurando coisas que só ele podia ouvir. Quando saímos, o sol já estava baixo, pintando o céu de um rosa sujo. O Pedro andava devagar, segurando a mão da mãe, e desta vez não olhava para o chão. Ele olhava para as pessoas, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Na semana seguinte, ele voltou. Não falou mais, não cantou. Mas desta vez, quando o obreiro pediu para que os irmãos dessem testemunhos, Dona Lúcia se levantou. Ela segurou o microfone com as 2 mãos e disse, com a voz trêmula, meu filho não fala há 3 anos. Ontem Deus abriu a boca dele. Não sei porquê, e nem se é para sempre. Mas ontem, depois da reunião, quando estávamos saindo, ele virou para mim e disse, mãe, eu quero pipoca. Não foi nada demais. Só 3 palavras, roucas, como se a voz dele tivesse enferrujado dentro da garganta. Mas eu quase caí no chão.
O Pedro não sorriu, não olhou nos meus olhos, só repetiu mais baixo: pipoca, mãe. Por favor. Comprei um saquinho na barraca do seu Zé na porta da igreja. Ele comeu tudo, grão por grão, como se estivesse aprendendo a mastigar de novo. Quando acabaram, lambeu os dedos e ficou olhando o saquinho vazio por um longo tempo. Depois, guardou-o no bolso da calça. Agora, toda quarta-feira, ele pede pipoca. Não fala mais nada, mas pede. E eu levo. Às vezes, quando a gente está voltando para casa, ele aperta minha mão 3 vezes, 1, 2, 3, que é o nosso código antigo, de quando ele era pequeno e não queria que eu o soltasse no meio da multidão. O pastor chamou a gente no escritório na semana passada. Sentou Pedro numa cadeira de plástico dura, como se ele fosse um adulto, e perguntou se ele queria ser batizado. O Pedro não respondeu. Só ficou olhando pro quadro na parede, aquele com o Jesus de olhos azuis e o cordeiro no colo. O pastor insistiu, falando devagar, como se o Pedro fosse surdo. É só dizer sim, filho. Deus já escolheu você. Eu ia abrir a boca para dizer que não adiantava, que o Pedro não falava assim de repente, só porque alguém queria. Mas antes que eu pudesse, ele virou a cabeça pro pastor e disse: não. Só isso. Uma palavra seca sem explicação. O pastor ficou vermelho, como se tivesse levado um tapa. Balbuciou alguma coisa sobre oração, sobre o diabo que cega os corações, e nos dispensou com um sorriso forçado. No caminho de volta, perguntei pro Pedro por que ele tinha dito não. Ele andou um pedaço em silêncio, chutando pedrinhas. Depois parou, pegou uma moeda que estava no chão, R$ 1 sujo, amassado, e me mostrou. Isso aqui é meu agora? Perguntou. Fiquei sem entender. Acho que sim. Ele guardou a moeda no mesmo bolso do saquinho de pipoca e disse: então tá bom. Não entendi na hora. Mas depois em casa, enquanto ele lavava as mãos na pia, percebi que era a primeira vez que ele perguntava alguma coisa para mim desde que o pai morreu. Não era sobre Deus, não era sobre milagre. Era só sobre uma moeda sem valor que ele tinha achado na rua. Na quarta seguinte, o Pedro não quis entrar na igreja. Ficou do lado de fora, sentado no muro, observando as formigas carregarem migalhas de biscoito que algum irmão tinha deixado cair. Eu fiquei com ele. Não rezei, não cantei, só sentei ao lado e esperei. Depois de um tempo, ele apontou para uma formiga maior, que carregava um pedaço de folha seca. Por que ela faz isso? Perguntou. Não sabia a resposta. Talvez porque é o que ela sabe fazer. Ele assentiu, como se isso fizesse sentido. Depois, tirou o saquinho de pipoca amassado do bolso e colocou no chão, bem na frente das formigas. Toma, disse. Elas não vieram. O vento levou o saquinho para debaixo de um carro estacionado. O Pedro não parece triste com isso. Ele só olha para frente, como se estivesse esperando alguma coisa que ainda não chegou. E eu fico ao lado, sem saber se devo segurar a mão dele ou deixar que ele aprenda sozinho o peso das coisas que a gente não pode carregar. O sol já estava baixo quando a gente saiu do ponto de ônibus. A rua tinha cheiro de terra molhada, mesmo sem ter chovido. Pedro andava devagar, parando para chutar pedrinhas ou observar as rachaduras na calçada. De vez em quando, ele olhava para trás como se esperasse ver alguém, mas nunca falava nada. A gente morava num prédio antigo com elevador que rangia e portas que não fechavam direito. No caminho, passamos pela padaria onde a Dona Maria sempre me dava um pãozinho quente quando eu era criança. Hoje ela só acenou da porta com as mãos cheias de farinha. Pedro não cumprimentou. Ele estava olhando para um gato preto que dormia em cima de um jornal amassado. Ele tá morto? Perguntou baixinho. Não, só dormindo. Como você sabe? Não respondi. Só apontei pro rabo do gato, que se mexeu quando uma mosca pousou perto. Chegando em casa, a porta do apartamento estava entreaberta. Minha mãe devia ter esquecido de trancar de novo. Dentro, o cheiro de feijão queimado misturado com o de cigarro. A televisão ligada num volume baixo, um daqueles programas de auditório que ela assistia para não ficar sozinha. Pedro entrou sem tirar os tênis. Foi direto pro sofá, onde a minha mãe estava deitada com um pano úmido na testa. Ela abriu os olhos quando ele sentou do lado dela. Oi, vó, ele disse. Ela sorriu, mas o sorriso não subiu nos olhos. Cadê o seu pai? Perguntou, como se eu tivesse a resposta. Não sei. Era verdade. O meu pai não aparecia fazia 3 dias. Às vezes sumia assim, sem avisar. A minha mãe dizia que era por causa do trabalho, mas eu já tinha ouvido as brigas pela parede fina do quarto. Uma vez ela jogou um prato nele. Outra vez ele quebrou a maçaneta da porta do banheiro de tanto bater. Pedro não parecia ligar para a ausência do pai. Ele pegou o controle remoto e começou a trocar de canal, rápido demais para ver qualquer coisa direito. Falei, tirando o controle da mão dele. Ele não discutiu.
Só encostou a cabeça no ombro da avó e ficou olhando para a tela, que agora mostrava um homem vendendo panelas. Minha mãe suspirou. Você comeu alguma coisa? Perguntou para mim. A gente comeu pipoca. Ela fez uma careta. Isso não é comida. Fui para a cozinha. A panela de feijão estava no fogão com uma crosta preta no fundo. Tirei do fogo e coloquei água para esquentar. Enquanto esperava, abri a geladeira. Tinham 2 ovos, um pedaço de queijo e meia garrafa de leite azedo. No armário só biscoito de maisena e macarrão instantâneo. Tem arroz? Gritei para minha mãe. Não. Fechei a porta do armário com mais força do que queria. O barulho fez Pedro levantar a cabeça. O que foi? Perguntou. Nada. Mas não era nada. Era a sensação de que a gente estava sempre no limite, como se qualquer coisa pudesse desmoronar a qualquer momento. Como o saquinho de pipoca que o vento levou. Como o gato que poderia estar morto, mas não estava. Como meu pai que podia voltar ou não. Pedro veio para a cozinha e subiu numa cadeira para ficar na altura da pia. Posso ajudar? Perguntou. Pode. Dei a ele uma colher de pau e a panela com água quente. Mexe isso para não queimar. Ele obedeceu com seriedade, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Enquanto isso, quebrei os ovos numa tigela, bati com um garfo e joguei no óleo quente. O cheiro encheu a cozinha. Minha mãe apareceu na porta, ainda com o pano na testa. Vocês estão fazendo o quê? Omelete, respondi. Ela não disse nada, só virou e voltou pro sofá. Pedro continuou mexendo a água, mesmo depois de ferver. Eu tirei a panela do fogo e coloquei macarrão instantâneo dentro. Ele olhou para mim, confuso. Não é arroz, explicou. Eu sei, mas não tinha mais nada. A gente comeu em silêncio, sentados na mesa da cozinha. Pedro empurrava os pedaços de omelete pro lado do prato, como se estivesse organizando algo. Minha mãe não tocou na comida. Só fumou olhando pela janela. Amanhã eu vou na casa do Tiago, falei. Ela assentiu, sem tirar os olhos do vidro. Você pode levar o Pedro. Não era uma pergunta. Claro. Pedro não reagiu. Ele ainda estava brincando com a comida, fazendo montinhos com o macarrão. Você gosta do Tiago? Perguntei para ele. Ele encolheu os ombros. Ele tem videogame. Era o suficiente. Depois de lavar os pratos, fui pro meu quarto. Pedro me seguindo até a porta, parou no batente como se tivesse esquecido algo. Posso dormir aí hoje? Perguntou, coçando o braço. Olhei pro colchão estreito, pra mochila jogada no chão, pros livros empilhados na cadeira. Não tinha espaço, mas também não tinha motivo para dizer não. Tira o tênis pelo menos. Ele obedeceu, deixando os sapatos desamarrados perto da porta. Subiu na cama e se encostou na parede, os joelhos dobrados. Eu me deitei do outro lado, de costas, ouvindo o barulho do elástico da sua cueca arranhando no tecido do lençol. Você acha que a mãe tá brava? Ele sussurrou depois de um tempo. Virei a cabeça para ele. A luz do poste entrava pela fresta da cortina, iluminando metade do rosto dele. Não sei. Por quê? Ela não comeu. Às vezes ela não come. Pedro ficou quieto, mas dá para saber quando uma criança não acredita na resposta. Ele mexeu no travesseiro, ajustando a posição. Você acha que o pai vem buscar a gente? A pergunta doeu como um soco no estômago. Respirei fundo antes de responder. Não sei, cara. Era verdade. Não sabia se ele viria, se ligaria, se algum dia ia parar de ser só a gente 3 numa casa que parecia cada vez maior. Se ele vier, você vai? Perguntei, mesmo sem querer saber a resposta. Pedro demorou. Dá para ouvir o cérebro das pessoas trabalhando no silêncio. Acho que não, ele falou baixo. Mas só se você ficar. Fechei os olhos. Não tinha o que dizer para isso. O ventilador girava devagar, fazendo um barulho de plástico rangendo. Ouvi a minha mãe passar pelo corredor, a porta do banheiro bater, a torneira abrir e fechar. Depois, só o silêncio de novo. Pedro já estava dormindo quando o celular vibrou no criado mudo. Era uma mensagem do Tiago. Asterisco trouxe a merda do jogo novo. Vem cedo, asterisco. Sorri sem querer, mas o sorriso sumiu rápido. Olhei pro teto, pensando em como amanhã a gente ia fingir que tudo estava normal. Que a gente não era só 3 pessoas perdendo as peças de um quebra-cabeça que ninguém mais sabia montar. Apaguei a luz. O quarto ficou escuro, mas não o suficiente para não ver a sombra do Pedro, encolhido do outro lado da cama. Estiquei o braço e toquei o pé dele, só para ele saber que eu ainda estava ali. Boa noite, falei, mesmo sabendo que ele não ia ouvir. Dormi com a mão ainda esticada, como se pudesse segurar algo que estava escorregando há muito tempo. Acordei com a mão dormente e o braço formigando. A luz do sol já entrava pela fresta da cortina, fina como uma lâmina. Pedro não estava mais na cama.
A colcha do lado dele estava amassada, mas fria. Levantei devagar, com a cabeça pesada. O cheiro de café vinha da cozinha, misturado com algo queimado. Quando entrei, ele estava de costas, mexendo numa panela com uma colher de pau. A camisa pendurada nos ombros, como se tivesse vestido às pressas. Queimou pão, falei, sentando à mesa. Ele não virou. Só balançou a colher dentro da panela, fazendo um barulho seco. Não tava com fome. Peguei um pedaço do pão torrado, quebradi com os dedos. A parte de baixo estava preta. Comi mesmo assim. O Tiago mandou mensagem ontem. Disse que trouxe o jogo. Pedro finalmente se virou. Os olhos inchados, a barba por fazer. Parecia que tinha chorado, mas com ele nunca dava para ter certeza. Você vai? Encolhi os ombros. Acho que sim. Ele largou a colher no balcão com um estalo. A panela continuou chiando no fogão. Não entendo como vocês ainda conseguem fazer isso. Fingir que nada mudou. Não é fingir, mentir. É só não falar no assunto. Ele riu sem graça. Claro, porque falar resolve alguma coisa. Ficamos em silêncio. O café esquentava na xícara, intocado. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras grudavam na garganta. Vou tomar banho, ele murmurou saindo da cozinha. Fiquei sozinho com o barulho da torneira abrindo no corredor. Olhei pro relógio, 9h30. O Tiago devia estar me esperando. Levantei, lavei a xícara, deixei-a escorrendo na pia. Antes de sair, passei a mão no ombro do Pedro pela porta entreaberta do banheiro. Ele não se mexeu. Volto logo, falei. Ele não respondeu. A água continuava correndo. Saí sem fechar a porta. O prédio cheirava a umidade desinfetante, como sempre. Desci as escadas correndo, 2 degraus de cada vez, como se o Tiago fosse desaparecer se eu demorasse. Mas quando cheguei na rua, ele já estava encostado no carro, mexendo no celular. Tarde demais, velho, disse sem levantar os olhos. A gente ia pegar aquele frete das 10. Desculpa. Apertei a testa com os dedos, tentando espantar a dor que começava atrás dos olhos. Tive que resolver uma coisa. Tiago finalmente olhou para mim. Não perguntou o quê. Só assentiu e jogou o cigarro no chão, pisando com a bota. Entra. A gente ainda dá um jeito. O motor roncou quando ele ligou. Eu me encostei no banco, olhando o prédio pelo retrovisor. A janela do banheiro ainda estava aberta, uma sombra passando atrás da cortina. Virei o rosto.